dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Caio e a gente começa agora a quarta parte da aula de crise de 29. Na aula passada, nas aulas passadas, nós delineamos o cenário em que essa crise aconteceu. Tudo que a gente falou até agora ou está relacionado ao ano de 1929, o ano em que a crise efetivamente aconteceu, ou aos anos precedentes. Agora a gente vai começar a tratar do crash da Bolsa dali para frente. Tá? Quais são os próximos passos? O que acontece no dia seguinte? Aquela sociedade colapsa, sua economia desmorona, e aí? O que vem depois desse colapso? Qual é o dia seguinte ao apocalipse econômico? A gente vai ter um período prolongado de retração da atividade econômica, de incapacidade dessa sociedade de se organizar de forma produtiva. Havia enormes estoques, enormes excedentes de mercadorias industrializadas guardadas. Havia agricultores que perderam, que haviam perdido suas terras. Uma falência em massa no sistema bancário. Tá? Fala-se em até 4.000 bancos fechados. A gente não consegue nem imaginar isso no Brasil de hoje, de 2020, porque a gente no Brasil de 2020 mal tem 4 bancos, que dirá 4.000. Tá? Lá nos Estados Unidos a gente vai ter 4.000 bancos que fecharam durante a crise, justamente porque sofreram com corridas bancárias, porque haviam emprestado uma parte significativa do dinheiro que os poupadores haviam lá deixado. E quando ocorre a eclosão da crise, esses poupadores vão até o banco imediatamente tentar reaver suas economias. Muitos desses poupadores já haviam perdido suas economias, quer em investimentos diretos na Bolsa de Valores, quer haviam perdido seus empregos. Então tentam ir buscar no banco o que haviam poupado e descobrem que o próprio banco também havia se metido em toda essa confusão especulativa que o país vinha sofrendo. A gente fica agora, então, com algumas das imagens que eu selecionei que considero mais representativas da Grande Depressão que vai se abater sobre os Estados Unidos nos final dos anos 20 e início dos anos 30. Tá? Essa primeira imagem à esquerda é uma mãe, tá, com seus filhos, é a mãe da família com os filhos, e estavam migrando ali pela região do meio oeste americano, em busca de algum emprego, alguma oportunidade de vida. Isso era muito comum durante a Grande Depressão. Você vai presenciar enormes processos migratórios internos dentro dos Estados Unidos, populações rurais que haviam perdido trabalho, terra, haviam perdido todo seu patrimônio, acabam se deslocando de um lugar para o outro, em busca de alguma oportunidade para ganhar a vida. Então, essa foto da esquerda, ela faz parte de uma sequência de fotos em que o fotógrafo estava tentando capturar ali o momento e tal, e essa foto acabou se tornando a mais icônica, o semblante da mãe muito preocupada, ela carregando uma criança no colo e 2 filhos maiores encostados nos seus ombros. Já a foto da direita, você vê 2 homens aí no ambiente urbano, procurando por emprego. O homem da esquerda com 37 anos, o homem da direita com 44, isso está escrito no cartaz que eles carregam sobre o peito, e está escrito, procura-se trabalho decente, homem de família, veterano de guerra, o homem mais alto, ele é veterano de guerra, está escrito aqui no seu cartaz. E, enfim, diz que ele é nativo da cidade de Chicago, ele era da cidade de Chicago, e, enfim, os dois buscando ali oportunidades de vida. Percebe que esse impacto ele vai ser enorme, não só sobre a população rural, mas também sobre a população urbana. Tá? A gente vê aqui outras 2 imagens representando o drama humano. O homem na foto à esquerda carrega uma placa onde se lê I'm for sale, eu estou à venda, eu preciso trabalhar ou então morrerei de fome. Então, o desespero mesmo de pessoas, um homem bem vestido, um homem lá com seu terno e tal, óculos escuros, enfim, um homem em algum momento orgulhoso do seu padrão de vida e tal, mas que perde tudo e que entende que morreria de fome e que se coloca à disposição para qualquer trabalho. Por isso a radicalidade da frase eu estou à venda. Tá? Já na foto que você vê do lado direito, é uma espécie de assentamento, a gente poderia chamar até de favela, tá? Chamada Hooverville. Tá?
essas Hoovervilles, elas apareceram ao redor dos Estados Unidos. Ville em inglês aqui como se fosse traduzido para vila, e Hoover era o nome do presidente dos Estados Unidos nessa época. Tá? Então eram as vilas Hoover. Fez-se questão nessa época de dar o nome do presidente para essas favelas, para essas vilas, como uma forma de tentar, inclusive, atribuir a culpa. Né? O presidente americano nessa época era o republicano Herbert Hoover, e muita gente considerou o Hoover o culpado, o grande responsável, enfim, o cara que não soube administrar e gerir corretamente os assuntos públicos nos Estados Unidos, a economia estadunidense, e que provocou essa enorme crise. Então muita gente começou a dizer que se você morava na favela ali, você morava na favela Hoover, né? E aí você vai ter várias favelas Hoover, né? Várias Hoovervilles espalhadas ao redor dos Estados Unidos. Você vê que são moradias muito precárias, barracões, muitos deles feitos de madeira, né, bem improvisados, tábuas, lonas e tal, justamente num momento, né, em que a população vinha desfrutando uma melhoria da qualidade de vida, e subitamente essa qualidade de vida ela se esvai, né, ela se esboroa, e as pessoas começam a sair do extremo luxo para a vida miserável em favelas. A gente vê aqui as imagens de pessoas buscando alimento, né, doação de alimento, fila da sopa, fila do pão. Tá? A imagem que você vê à esquerda é uma enorme fila, tá, de pessoas na porta de uma instituição que estava oferecendo alimento. Tá? E já na foto à direita você vê grandes galões, né, com sopa, e em grande escala e tal, cada um levava ali o seu recipiente, e os donativos eram feitos, né? Você tinha lá uma grande concha que você tirava daquele tonel a sopa e colocava no recipiente da pessoa, um pote, uma panela, qualquer coisa do tipo, e as pessoas fazendo fila ali para obter algum alimento. Isso era o único alimento que muita gente dispunha, né? E era isso, ou literalmente morrer de fome. Então, com isso a gente percebe quanto essa crise, né, que pra gente acaba virando uma coisa de papel, né, assim, a crise está escrito lá no papel que teve uma crise que foi ruim e tal, mas como assim ruim? O que exatamente, quão ruim foi? Quanto impacto isso provocou na vida das pessoas? Né? Vendo as imagens, acho que fica talvez um pouco mais claro, fica um pouco mais nítido o quanto esse drama era um drama humano, né? Não era só um drama dos números da Bolsa de Valores, né? De balancetes, de gráficos que sobem ou descem. Era fome mesmo, era o estômago roncando, era as pessoas perdendo suas moradias, porque já não tinham mais como pagar aluguel, como pagar o financiamento do imóvel. Muitos desses imóveis sempre, isso é uma tradição americana, eram comprados em longos financiamentos de muitos anos, às vezes décadas, isso ficava décadas pagando, e já havia pago, sei lá, 10 anos do seu empréstimo, né, do financiamento da sua casa, perde tudo que tem, já não tem mais como pagar o restante, perde a casa, vai morar nas Hoovervilles e depender da caridade alheia, né, de mantimento, de sopão e tal. Então, essa Grande Depressão, ela foi uma recessão, tá, prolongada, uma queda da atividade econômica significativa, tá? Que fez as pessoas perderem o que elas já tinham acumulado. Não é só que elas não ganham nova riqueza, mas também perdem a riqueza que já haviam acumulado. Tá? Então, não é só uma estagnação, uma parei aqui e não vou avançar mais na vida. Você, inclusive, retrocede a um patamar anterior. E a prolongada inação, a ausência de ação governamental, né, ia fazendo com que a situação se agravasse. A tradição era esperar que a própria crise se resolvesse por si, que o desenrolar dos eventos ali, que em algum momento aparecesse capital de algum lugar, que alguém tomasse uma iniciativa de investir, né, agora a oferta de mão de obra está muito grande, então os custos com salário são muito baixos, então algum empresário vai ter iniciativa de investir porque ele vai gastar bem pouquinho pagando salário e tal, enfim, era essa a expectativa, né? Que os próprios mecanismos de oferta e demanda dos diversos insumos, máquina, mão de obra, isso tudo pudesse gerar algum estímulo para que
o investimento recomeçasse, né? Isso desse o start e a economia se recuperasse por si só. Não é o que acontece. A gente vai ver que a crise ela vai se prolongando, ela vai se arrastando no tempo, tá? De tal modo que todo mundo estava perdendo tudo que tinha e ninguém tinha como começar nada por lugar nenhum. Não tinha um setor que tivesse ficado a salvo. Todos os setores estavam contaminados, interligados pela especulação, pelo setor financeiro, pelo setor bancário. E quando esses setores chaves, financeiro, bancário, né, quebram nessa onda especulativa, isso acaba afetando inclusive o setor produtivo, né? Muita gente gosta de diferenciar a fábrica, a fazenda, o comércio, né, que são instituições capitalistas, do banco, que também é uma instituição capitalista, da bolsa de valores, que também é uma instituição capitalista. Mas gostam de fazer essa diferenciação para mostrar que enquanto a fábrica, o comércio e a fazenda são instituições capitalistas realmente produtivas, né? Elas produzem mercadorias, materiais, substâncias, enfim, e vendem, né? Então elas estão criando coisa nova que não existia no mundo. O banco e a bolsa de valores, elas não criam nada, né? Você não tem fabricação de absolutamente nada num banco, você não tem fabricação de absolutamente nada numa bolsa de valores. Ali apenas a única coisa que acontece é especulação, é manipulação de expectativas. Eu pegar dinheiro hoje esperando que vou ter mais amanhã para pagar, o banco, né, me emprestando porque tenha o desejo de obter mais ainda sem precisar fabricar nada, né? O banco ele não fabrica nada, ele só pega dinheiro que já existe e empresta para certas pessoas, né? Ele canaliza, ele direciona disponibilidade de poupança dentro de uma economia para quem não tem essa disponibilidade e cobra para ser um intermediário disso, né? Então seria, né, uma função pouco produtiva. Mesmo o setor produtivo também se contaminou por essa onda especulativa, foi impactado, né, pela sua interligação com o setor especulativo. Tá? Então, não tinha de onde começar a dar o start e girar essa roda na direção contrária, reverter esse processo. Tá? A gente vai tendo um ciclo vicioso aqui, que a economia ela vai piorando, piorando e piorando e o problema não se resolve. O governo da época era o do Herbert Hoover, que era um político republicano, do Partido Republicano. Vocês devem já a essa altura saber que nos Estados Unidos a política ela é dividida entre esses dois grandes principais partidos, Partido Republicano e Partido Democrata. Eles não tiveram sempre o mesmo perfil, eles não foram sempre a mesma coisa. Tá? O Partido Republicano e o Partido Democrata no século XIX, eles tinham uma organização completamente diferente do que tem hoje, um perfil, uma composição social completamente diferente da de hoje. Né? O perfil de indivíduos que normalmente fazia parte do Partido Republicano no século XIX é completamente diferente daquele que passa a fazer parte do Partido Republicano no século XX e no XXI. Mesma coisa com os democratas. E um dos grandes pontos de virada em que essa composição desses dois partidos muda, reverte, é exatamente aqui com a crise de 29, com a Grande Depressão. Tá? O Partido Republicano ele passa a ser visto como um partido mais conservador, né, mais defensor, mais ferrenho ali de interesses econômicos, né? E na expectativa de que os interesses sociais fossem uma consequência dos interesses econômicos. Já o Partido Democrata ele começa a se colocar, a partir da Grande Depressão, a partir da crise de 29, como um partido com uma preocupação social, né? Entendendo que o aspecto econômico é que é uma consequência. Tá? Então, até essa parte do século XX não era necessariamente dessa forma. Tá? A partir desse momento é que começam a se caracterizar tanto o republicano quanto o democrata, mais ou menos da forma que a gente conhece hoje. Os republicanos falam, não, a gente primeiro cuida da economia e depois a vida das pessoas melhora como consequência, enquanto os democratas falam, não, mas não dá para esperar, a gente primeiro cuida da vida das pessoas e depois a gente vê o que faz com a economia. Os republicanos, que eram que estavam no poder, né, devido à sua inação, devido à adoção de uma política liberal, acabam se tornando extremamente impopulares e isso abre espaço para uma mudança de poder nos Estados Unidos. Vamos falar agora sobre como essa crise se internacionalizou, como ela se expandiu para outros países. Tá? Os Estados Unidos eles se tornaram, durante os anos 20, credores do mundo. Tá? A Alemanha, por exemplo, após a Primeira Guerra Mundial, ela ficou completamente destruída em termos econômicos pelo pagamento das dívidas referentes ao Tratado de Versalhes.
a própria destruição material da guerra. Então a Alemanha foi um país que se tornou extremamente dependente de crédito internacional. Passou por uma crise gravíssima no começo dos anos 20. A Alemanha ela vai passar por uma situação de hiperinflação. A gente vai falar sobre essa hiperinflação alemã quando formos falar sobre a ascensão do nazifascismo, tá? Mas já deixando aqui essa antecipação, a Alemanha ela vai passar por uma crise econômica muito severa, tá? E só conseguiu contornar um pouco dessa crise econômica graças a empréstimos dos Estados Unidos. Tá? E esses empréstimos eles foram dos Estados Unidos para a Alemanha, mas também para a Inglaterra, também para a França, para vários dos países que estiveram envolvidos na Primeira Guerra Mundial. Tá? E você tinha uma situação de que os Estados Unidos emprestavam esse dinheiro, ou bancos americanos, instituições financeiras americanas emprestavam esse dinheiro, a Europa ela usava e tal, mas com isso ela acabava criando dívidas que muitas vezes eram difíceis de pagar, e aí o que a Europa ia fazendo era a chamada rolagem da dívida. Tá? O que era a rolagem da dívida? Você contraía uma dívida nova para pagar uma dívida antiga, só que aí você agora tem que pagar a dívida nova. Né? E aí quando essa dívida nova ficar velha, você contrai uma outra dívida nova para pagar essa dívida que ficou velha. Enfim, a cada 1, 2, 3 anos ou cada período de tempo, você precisava recorrer novamente ao sistema bancário dos Estados Unidos para pegar mais empréstimo e com isso refinanciando a sua economia. Tá? Para refinanciando a dívida, enfim. E a economia europeia ela vinha crescendo, né, ela vinha se fortalecendo, se reconstruindo lentamente, graças a esses créditos abundantes que vinham dos Estados Unidos. Tá? Mas à medida que a Europa ela vai se reconstruindo e que a demanda europeia por produtos estadunidenses diminui, isso vai provocando como efeito colateral aquele desequilíbrio das relações de oferta e demanda, aquela superprodução e aquele subconsumo que a gente já viu que são a grande causa da crise de 29. Quando a realidade bate a porta dos Estados Unidos e a economia dos Estados Unidos quebram de vez, esses bancos, né, vários deles vão à falência, não tem mais como fazer a rolagem da dívida europeia, refinanciar essas dívidas antigas, né, ou então esses bancos eles começam a exigir o pagamento imediato desses empréstimos, né, a execução dessas dívidas. Olha, tem que me pagar aqui, você está me devendo tanto, meu banco está em dificuldade, sofri uma corrida bancária aqui, vários dos meus clientes vieram buscar o dinheiro e não tinham dinheiro, estou quase decretando falência, você, país europeu A, B ou C, me paga aquilo que está me devendo. Tá? Então, isso, né, muitas vezes esses países europeus eles não tinham a condição ainda de pagar as suas dívidas, de sanar, né, os seus compromissos. Então, o que começa como uma dívida dos Estados Unidos, uma crise dos Estados Unidos, acaba se tornando uma crise da Europa, porque os créditos, né, o dinheiro que ia para a Europa como forma de empréstimo e que ajudavam na reconstrução, cessam imediatamente e muitas das dívidas antigas começam a ser cobradas, o que vai fazer com que vários governos europeus tenham que tomar medidas para tentar pagar essa dívida, né? E isso vai provocando uma quebradeira generalizada lá na Europa, né? Você precisa cobrar impostos, você precisa apertar mais o setor produtivo para conseguir o dinheiro, e com isso o setor produtivo acaba sofrendo e entrando em crise também. Então você vai ter uma crise que começa nos Estados Unidos e vai para a Europa, e a Europa como um todo entra em crise, né? Enfim, os países ali que estavam mais dependentes dos créditos americanos, que tinham um envolvimento direto com a Primeira Guerra Mundial, vão sofrer muito. A Alemanha vai sofrer muito. A Alemanha, que vinha quase se recuperando da hiperinflação, volta a entrar em crise de novo no final dos anos 20, início dos anos 30, né? 29, 30, 31. Isso é um dos grandes motivos que faz com que o partido nazista ganhe muita importância. Os nazistas falam, não, ó, tá vendo? A gente foi deixar aí a nossa soberania, né, nas mãos desses empréstimos americanos. O nosso governo atual aqui da Alemanha do final dos anos 20 e dos anos 30 é um governo incompetente, etc, etc. Só nós do partido nazista que poderemos resolver a crise da Alemanha e tal. Então, isso vai criando, né, uma força política para o partido nazista que vai conseguir chegar ao poder ali em 32, e Hitler, né, vai ser convidado para ser chanceler da Alemanha em 33. Tá? Então, você vai ver que essa crise de 29, né, ela vai ter um efeito nefasto na política. Essa recessão ela vai ter um efeito nefasto na política, que é fazer as pessoas se radicalizarem. Tá? Isso é uma coisa que algumas pessoas defendem, né, que essa recessão, essa fragilidade econômica prolongada faz com que as pessoas comecem a adotar posturas mais radicais, comecem a questionar os seus paradigmas, os seus parâmetros, as suas certezas. Tem
tentamos a democracia, né, mas a crise ficou gravíssima, então vamos tentar um governo autoritário para ver se esse governo autoritário, sendo autoritário e tendo muito poder, consegue usar desse poder para reverter as crises e, enfim, buscar o bem do povo, etc, etc, enfim. Então você vê um processo de radicalização política em decorrência da crise acontecendo lá na Europa. Tá? Mas não só a Europa foi afetada, a América Latina como um todo também foi. A América Latina era normalmente fornecedora de bens primários, tá, para os Estados Unidos e para a Europa, mas principalmente para os Estados Unidos. Os Estados Unidos eles eram um grande produtor mundial, mas eles também eram um grande consumidor mundial. Tá? Os Estados Unidos eles consumiam muito produto latino-americano, já que eles vinham num processo de crescimento do seu padrão de vida. Então esses países, os Estados Unidos eles precisavam, por exemplo, de frutas frescas. E a América Latina produzia frutas frescas. Né? Os Estados Unidos queriam consumir mais café, e o Brasil produzia café, queriam consumir mais algodão para fazer roupa, e, enfim, regiões da América Latina produziam algodão. Então você vai ver nesse momento uma situação em que os Estados Unidos, como grandes consumidores de produtos latino-americanos, agora, em crise, não poderão mais consumir esses produtos. Consequência que, se a América Latina, que se organizou e que prosperou vendendo matéria-prima para os Estados Unidos, não tem mais esse grande consumidor, né, as economias da América Latina vão também começar a colapsar. Você vai ter os países da América Latina não tendo para quem vender os seus produtos, nem para os Estados Unidos e também não para a Europa, não tendo quem lhes fornecesse produtos manufaturados de enorme relevância. Né? Você sabe que nesse momento a América Latina ainda não era uma região industrializada, então você não tinha indústria farmacêutica na América Latina. Se alguém na América Latina precisasse de remédio, tinha que comprar da Europa ou dos Estados Unidos, então você tem essa situação problemática de que as indústrias europeias e estadunidenses estão colapsando, e isso dificultava o acesso a esses produtos manufaturados aqui na América Latina, e você vai ver que esse colapso econômico da América Latina, ele também vai ter um efeito político em que os grupos dominantes até então na América Latina começam a perder o poder. O grande exemplo disso é o Brasil que vivia desde a proclamação da República em 15 de novembro de 1889, um período chamado de Primeira República, mas também conhecido como República Velha. Tá? E você deve saber que durante a República Velha a gente vai ter a República das Oligarquias, as oligarquias locais tendo um enorme poder e uma enorme influência, mas essas oligarquias locais começam a perder poder, de tal modo que a crise vai acontecer em outubro de 29, lá nos Estados Unidos, logo contamina a América Latina e o Brasil, e em 1930 o Brasil vai passar por uma rebelião, uma revolução chamada Revolução de 1930, na qual Getúlio Vargas, tá, que era um integrante de uma elite periférica, você tem as elites principais ali que dominavam, que tinham maior influência sobre o Brasil, elite de Minas e de São Paulo, mas você tinha algumas outras elites que disputavam poder com Minas e São Paulo, como por exemplo a elite gaúcha. A elite gaúcha ela queria ocupar o poder que estava sendo nesse momento exercido por São Paulo e Minas. Então, Vargas, que era um desses integrantes da elite gaúcha, ele aproveita o momento, tá, dá um golpe de Estado e assume o poder. A gente vai falar melhor disso quando chegar em Era Vargas, logo após falar de Segunda Guerra Mundial. Mas então a gente vai ter essa mudança política no Brasil. Não é coincidência que a crise tenha acontecido no final de 29, lá nos Estados Unidos, em outubro de 29, e que a mudança política no Brasil tenha acontecido já no ano de 30, né? Menos de um ano depois. Então você já percebe aí logo de cara o quanto a economia ela pode ter um impacto político, tá? Tanto na América Latina, com a mudança das elites que estavam no poder, você sai uma elite e bota outra, quanto lá na Europa, com um processo de radicalização e de extremismo político, enfim, grupos autoritários ganhando muito poder e muita influência. Tá? A gente vê aqui, né, as revoluções e golpes de Estado na América Latina, o Brasil é o grande exemplo que eu dei, mas existiu um país que saiu quase ileso, assim, sem passar por grandes complicações nessa crise. Que país era esse? Ora, a resposta é fácil. Se a crise de 29 era uma crise do capitalismo, todos os países capitalistas do mundo passarão pela crise. Mas tinha um país no mundo nessa época que já não adotava mais o capitalismo, a União Soviética.
Tá? Então a União Soviética ela vai passar pela crise de 29 sem sofrer rigorosamente nada, sem passar por absolutamente nenhum efeito. Por quê? Porque basicamente, sendo um país socialista, a União Soviética ela era vista com grande desconfiança pelos outros países do mundo. Vários desses outros países do mundo, inclusive, se recusavam a manter relações comerciais com a União Soviética. Tá? A Inglaterra, Estados Unidos e tal, tinham uma enorme desconfiança, falavam, não vamos fazer comércio com esses socialistas aí não, deixa eles lá morrendo de fome com o Stalin, com os gulags e tal, deixa esses caras se arrebentarem para lá, né, e a União Soviética que sofra sozinha. Então esse isolamento da União Soviética, que parece muito ruim num primeiro momento, vai justamente acabar sendo a barreira, o bloqueio que vai impedir que a União Soviética fosse contaminada pela crise. Já que na União Soviética eles não dependiam de outros países para serem seus mercados consumidores, tá? E eles não consumiam muita coisa de outros países, isso vai meio que blindar a União Soviética. Mas principalmente o fato de que os soviéticos, nesse momento, já sob o governo de Stalin, adotavam os planos quinquenais. Os planos quinquenais é o que a gente vai chamar de economia planificada. A economia planificada, ela se coloca como o oposto, tá? Como o outro lado da moeda, a outra forma antagônica de organização econômica em relação ao chamado livre mercado. No capitalismo, nos Estados Unidos, no capitalismo liberal, tá? Predominava o livre mercado. Cada um produz o que quiser, cada um consome o que quiser, e aí, da atuação combinada das forças de oferta e demanda, os preços são estabelecidos, né? Se tiver muita oferta, o preço cai, se tiver muita demanda, o preço sobe, enfim. E livremente a economia se organiza. Isso é diferente do que havia na União Soviética, em que você tinha um plano quinquenal, um plano do Estado para o prazo de 5 anos, determinando metas de produção. Tem que produzir tanto disso, tanto daquilo, a gente vai fazer tanto de tal mercadoria. Cada cidadão soviético tem autorização para consumir tanto de tal produto, né? Cada família pode consumir um pote de manteiga por mês, não pode mais, né? Cada família pode consumir 3 pães por semana, não pode mais. Cada família pode consumir. Então, o governo ele estabelecia a oferta, o governo estabelecia a demanda, tá? Já que a crise de 29 foi um desequilíbrio entre oferta e demanda, né? A oferta ficou mais alta do que deveria, né, ou do que o mercado era capaz de consumir, de receber, enquanto que a demanda não estava no mesmo patamar. Lá na União Soviética, crises de oferta e demanda não vão acontecer, porque justamente você tem uma economia planificada em que a oferta já está previamente determinada pelo governo e a demanda também já está previamente determinada pelo governo. A consequência disso é que o mundo todo colapsou nesse momento e a União Soviética parecia uma ilha de prosperidade. Tá? Eu sei que a gente está acostumado a sempre imaginar a União Soviética como um país muito pobre, um país em que a população passou fome, miserável e tal. E de fato você tem episódios de fome durante a história da União Soviética, né? Principalmente a primeira metade do século XX vai ser um momento marcado por fome, mas porque era um país também que já passava fome no czarismo, né? A fome não foi inventada quando a Revolução Bolchevique aconteceu, era uma deficiência do setor produtivo agrícola da Rússia, né, que, enfim, acaba contaminando depois a União Soviética. Segunda metade do século XIX, a questão da fome ela é bem diminuída, para não dizer extinta, na União Soviética. Você passa a ter uma estabilidade maior da produtividade agrícola. Tá? Tem a questão também de que na época do Stalin você tem o negacionismo da ciência, a adoção do lysenkoísmo e a negação do darwinismo, né? Que fez com que aquilo aplicado às plantas você pudesse, você criasse uma situação em que você achava que poderia manipular a natureza da planta e acabava que a planta não produzia tanto quanto o esperado e você tinha quebras de safra enormes, você tinha um enorme investimento estatal para produzir X, mas na prática a natureza não concordava com o que Stalin havia planejado e a produtividade acabava sendo bem menor. Então isso provocou uma série de crises agrícolas durante o período Stalin, mas depois que Stalin morre, em 53, essa situação ela vai sendo mais ou menos normalizada até o final da União Soviética, aí você já não tem mais situação de falta de comida propriamente dita. Tá? Isso aí é uma coisa que se supera a partir dos anos 50. Tá? Mas mesmo tendo essa situação da crise agrícola e da fome e tal, a União Soviética ela vinha despontando e vinha projetando uma imagem de potência em ascensão. E se parece difícil para você nesse momento acreditar nisso, né, eu vou te dar um único exemplo e te dizer que
Quando a Revolução Bolchevique começa, lá em 17, a Rússia era um país que vivia numa situação praticamente feudal. Isso foi uma coisa que eu falei e repeti várias vezes. A Rússia tinha uma estrutura, né, semi-feudal. Estava em transição, né? O final do czarismo já é um momento de transição, mas essa transição ainda não havia sido completamente realizada do feudalismo para o capitalismo. Então, a Rússia vivia uma situação quase feudal em 1917. Tá? Quando chega os anos 50, década de 1950, ou seja, em menos de 40 anos, em 30 e poucos anos, a União Soviética ela já tinha a bomba atômica nos anos 50, ela foi a primeira a colocar um objeto no espaço, a colocar um ser vivo no espaço, a colocar um homem no espaço, a colocar uma mulher no espaço, e foi a primeira a pousar uma nave na Lua. Obviamente, a nave soviética que pousa na Lua era uma nave não tripulada. Tá? Os americanos acabaram sendo os primeiros a pousar uma nave tripulada e botar um ser humano na Lua. Tá? Mas antes disso, a União Soviética já tinha colocado uma nave na Lua, um ser humano no espaço, um homem no espaço, uma mulher no espaço, um ser vivo, um objeto. Né? A União Soviética ela teve um enorme desenvolvimento de tecnologia aeroespacial, militar, a indústria pesada soviética era gigantesca, a produtividade era enorme. Então, você vê que a União Soviética estava nesse momento aqui bem no meio do processo, ela estava no meio do caminho. Né? Já tinha se passado aqui quase uns 15 anos em relação à Revolução Bolchevique, e eu dei o prazo ali de que em 30 anos a União Soviética sai de feudal a uma potência aeroespacial e nuclear, inclusive capaz de rivalizar com os Estados Unidos. Né? Havia essa expectativa durante a Guerra Fria, após a Segunda Guerra Mundial, de que a União Soviética era o único país do mundo que poderia ter algo parecido com uma equivalência de força com os Estados Unidos. Então, estou te explicando isso para dizer o quê? Para dizer que a vida na União Soviética era bacana, era legal e tal? Não. Mas para te explicar que esses fatores somados, o acelerado desenvolvimento industrial e econômico como um todo, e a crise que vai acontecer nos Estados Unidos nesse momento, final dos anos 20, essas duas coisas combinadas vão criar uma visão de que talvez o socialismo, e aí o que eu estou te falando é a visão que surge na época, tá? Não estou dizendo que isso seja válido hoje, enfim, nada do tipo, mas a visão da época, e você precisa entender a visão da época para entender as motivações das pessoas e por que elas agiram de tal ou qual maneira na época, mas a visão que surge na época, tá? Primeira metade do século XX, é a de que o socialismo poderia ser uma alternativa viável para o capitalismo, de que o socialismo era sim capaz de produzir muito, de que era capaz de organizar a produção e o consumo de uma forma que não gerasse mais crises, né? E de que o capitalismo era uma coisa inerentemente fadada a sofrer crises. Né? Existem teorias econômicas que falam aí sobre os ciclos capitalistas e que você teria crises econômicas de tempos em tempos. Né? Para pensar. Você teve uma grande crise econômica capitalista na década de 1890, tá? Depois você teve a de 1929, vamos arredondar aí, de 29 para 30, né? Então, de 1890 para 1930, você tem 40 anos, e aí, né, você teve uma crise lá atrás, aí você vem outra crise depois de 40 anos, tá? E aí a de 29, por acaso, foi a maior crise da história capitalista até então. Depois disso, de 1940, de 1930, você soma em mais 40 anos, década de 1970, os Estados Unidos estavam em crise de novo nos anos 70. Tá? E aí, soma mais 40 anos aos anos 1970. Você vai chegar no ano de 2010. Os Estados Unidos passaram por uma enorme crise entre 2007 e 2008, cujos efeitos de recessão se prolongaram ali para o começo dos anos 2010. Então, vamos arredondar 2010, 70 a 2010, 40 anos. Né? Nesse prazo aí de mais ou menos 40 anos, é mais ou menos normal e esperado que o capitalismo produza crises. Né? E ele já vinha produzindo antes, enfim, e essas crises elas vão acontecendo de forma cíclica. Tá? E eu não estou falando de pequenas crises, não. As pequenas crises elas são cotidianas. Você tem pequenas crises em vários setores. A economia como um todo vai bem, mas esse setor aqui está passando por uma crise, um desequilíbrio da oferta e da demanda aqui até que a coisa se acerte. Tá? Mas a cada 40 anos você vê uma crise generalizada de grandes proporções na economia que afeta toda essa relação oferta e demanda de todos os setores simultaneamente. Né? Então, o pensamento, a visão, o mito que se cria na primeira metade do século XX é que, sim, o capitalismo gera crises, não tem nada que possa ser feito em relação a isso, essas crises acontecerão, a única forma de evitar a crise seria o socialismo. Tá? Consequências da crise: queda da renda real dos agricultores, que foi uma queda superior a 50%,
Estima-se que 85 mil empresas tenham falido, 4 mil bancos fecharam. Tá? Além disso, o desemprego chegou a 12 milhões de habitantes. A população americana nessa época era bem menor do que hoje, então 12 milhões tinha um impacto percentual muito grande. E o PIB caindo quase 30% entre 1929 e 1933. Tá? A queda de consumo foi tão grave, que gerou deflação. Nós normalmente estamos muito preocupados e sempre atentos aos processos de inflação, aos processos inflacionários. Os preços estão subindo. Só que a gente às vezes esquece que o processo oposto ele também é muito grave, né? Um processo de deflação também é muito grave. Tá? Tem já alguns economistas, né, falando que o Brasil hoje estaria vivendo uma leve, por enquanto leve, deflação. Tá? A nossa crise no Brasil, né, o Brasil está passando por uma crise decorrente aí da pandemia, do coronavírus e tal, e estima-se que a queda do PIB do Brasil possa ser aí da casa dos 9% só nesse ano de 2020, isso não está fechado ainda, a gente tem que esperar até o final do ano para ver que bicho vai dar, mas fala-se já até em 9% de queda do PIB ao longo deste ano de 2020, e isso está gerando uma leve deflação. Os preços eles estão com uma leve tendência de queda na média geral dos preços. Pode ser que um ou outro produto em específico tenha aumentado, mas na média, né, fala-se aí de uma leve deflação. Então, para você ver que inflação é grave, mas a deflação também não é um cenário desejável. Deflação é ótimo, então, né? Se inflação é ruim, a gente vai buscar o exato oposto? Não. A solução para um extremo não é cair no outro extremo, né? A solução, como quase tudo na vida, é o caminho do meio, é o equilíbrio, né? É você buscar uma situação intermediária. Se você vai para o 8 ou para o 80, você vai sofrer consequências indesejáveis. A questão é você tentar ficar ali no meio do caminho para conseguir buscar uma situação de equilíbrio. Tá? E aí você vê alguns gráficos aqui, né, mostrando o desemprego, que é a linha laranja, em ascensão, né, em alta. Você vê os preços, que são a linha em verde, em queda, né, isso é a deflação. Ao mesmo tempo que também a produção industrial é o azul, que também está aí em queda, tá? Até 32. Em 33, a produção industrial ela começa um tímido processo de retomada, por motivos que a gente ainda vai ver nos próximos slides. Além disso, na América Latina, a gente vai ter aí esses golpes, né, que vão provocar mudanças de governo importantes. A gente já comentou isso lá atrás, sobre a internacionalização da crise, mas não custa reforçar. Tá aí o exemplo que eu dei, né, as oligarquias dominantes até 1930, né, da República até 1930, vão ser depostas, vão ser retiradas do poder, e Getúlio Vargas é que vai assumir o poder a partir de 30, criando aí uma mudança significativa do direcionamento econômico que o Brasil vai adotar nessa época. Tá? E vamos resolver uma questãozinha aqui. Tá? Acho interessante falar sobre essa imagem que a gente está vendo. Na imagem você vê um cartaz, tá? E nesse cartaz, ao fundo, tá? Diz assim, World's Highest Standard of Living. Tá? Em cima está escrita essa frase, World's Highest Standard of Living. O padrão de vida mais alto do mundo. Tá? O padrão de vida mais alto do mundo. A quem esta frase se refere? Aos Estados Unidos. Tá? E aí, no mesmo cartaz, você vê uma família feliz, dirigindo um automóvel, né? A família num automóvel, indo viajar e tal, todo mundo bem vestido, todo mundo sorrindo, feliz e contente, um cachorrinho, né, sentadinho no banco de trás do carro, e a frase bem no meio da imagem, né? A frase bem no meio do cartaz dizendo There's no way like the American way. Não existe nenhum jeito igual ao jeito de vida americano. Não existe nenhum modo como o modo de vida americano. Aqui uma grande propaganda de que o modo de vida americano era um modo de vida, né, enfim, superior a qualquer outro. Esse modo de vida do capitalismo fornecendo conforto, capitalismo liberal fornecendo conforto e felicidade para todo mundo. Tá? Vem aqui a questão da Universidade Federal da Grande Dourados, lá do Mato Grosso do Sul, questão de 2014. Pelo olhar da fotógrafa estadunidense Margaret Bourke White, em parceria com o escritor Erskine Caldwell, o ensaio fotográfico You Have Seen Their Faces, você viu seus rostos, né, você viu o rosto deles, de 1937, foi publicado e chamou a atenção por cenas das décadas de 20 e 30. A imagem retrata uma contradição decorrente da relação entre... Então, antes de eu ir propriamente para as opções de resposta, deixa eu falar rapidinho sobre esta imagem. Tá? Você vê essa imagem aí
falando um cartaz de propaganda ostentando o padrão de vida americano. Embaixo, no primeiro plano mais à frente, você vê uma fila de pessoas pobres indo buscar algum tipo de donativo, todos carregando suas cestas e tal. Isso era uma fila de distribuição de alimentos. Tá? Aí muita gente pensa assim, essa fila aí é uma decorrência, da crise de 29, eram as pessoas buscando ali sopão, comida, doação, porque estavam passando fome em decorrência da crise. Bom, a crise também tem o seu papel, obviamente. Tá? Essa imagem ela é de 1937, não é o primeiro e imediato momento após a crise, isso já é um pouquinho depois. Os Estados Unidos ainda estavam vivendo ali um processo recessivo, a economia americana ainda não tinha se recuperado completamente, vinha ensaiando primeiros passos de recuperação, mas a grande motivação dessa imagem, mais do que a crise mesmo, é porque essas pessoas elas viviam numa região dos Estados Unidos que havia sofrido uma cheia de um rio, tá? Um rio tinha enchido fora do normal, tinha extravasado do leito de tal tamanha quantidade de água e tal, e havia provocado uma inundação na comunidade em que eles viviam. Isso era um bairro negro de uma cidade americana, tanto que você vê quase todas as pessoas da fila são afro-americanos, então justamente ali por questão de uma condição climática natural, que obviamente foi agravada pelo fato de que essas pessoas provavelmente já vinham passando por dificuldades econômicas em decorrência da própria crise. Tá? Mas essa imagem normalmente ela é estampada em quase todos os livros de história como um exemplo de um efeito da crise de 29. Olha que contradição, A ostentação de um padrão de vida no pôster, na propaganda, mas as pessoas mesmo vivendo uma condição miserável por causa da crise. Bom, certamente a crise teve algum papel para a miséria dessas pessoas, mas muito mais do que isso, teve também o papel da cheia do rio, que inundou as suas casas e que fez com que essas pessoas perdessem tudo que tinham. Tá? Mas vamos lá. A imagem retrata uma contradição decorrente da relação entre... Letra A, os impactos da Primeira Guerra Mundial e a ascensão de regimes totalitários na Europa. Será que a imagem está falando de uma questão europeia, de governos europeus, ou dos impactos da Primeira Guerra Mundial? Que a gente sabe que os impactos negativos da Primeira Guerra Mundial foram muito mais lá na Europa do que nos Estados Unidos. Os Estados Unidos eles tiveram efeitos bem positivos para a Primeira Guerra Mundial, enfim. Será que alguma dessas coisas está sendo retratada na imagem? Obviamente não, isso aqui está errado. Tá? Letra B, a euforia... O período de euforia econômica conhecida como American Way of Life. Opa, a imagem realmente chega nesse ponto, aborda esse ponto, porque é o cartaz que está ali atrás. E o aumento da entrada de imigrantes hispânicos nos Estados Unidos, não aparece imigrante hispânico na imagem. Esse momento ainda não era um momento de entrada de imigrantes hispânicos, isso vai acontecer na segunda metade do século XX de forma mais significativa. Então isso ainda não é um fator desse momento. A imagem não retrata hispânicos, então a letra B começa bem, mas termina muito errado. A letra C, crescimento da indústria automobilística, pode ser, porque na imagem do fundo aparece uma família num carro, tá? E aumento de consumidores de bens duráveis nos Estados Unidos. Ora, a questão está pedindo alguma contradição, algum antagonismo, alguma oposição. Essa letra C ela não apresenta nenhuma contradição. Tá? Inclusive, metade da imagem, tá, que a gente viu no slide anterior, está de acordo com essa primeira parte da frase. Mas essa segunda parte da frase aqui, ó, aumento dos consumidores e tal, isso não está sendo retratado na imagem. O que está retratando na imagem são pessoas pobres. Essas pessoas elas não estão fazendo uma fila na porta da concessionária para comprar um carro. Tá? Então, a letra C ela não dá conta de explicar essa contradição que a imagem traz, e é esse o objetivo que a questão quer de você. Tá? Letra D de dado. A euforia econômica dos Estados Unidos após a Primeira Guerra Mundial, conhecida como American Way of Life, ok, isso está representado na imagem, e os impactos sociais da depressão econômica decorrente da quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Olha que interessante o que eu acabei de falar, enquanto a gente estava no slide anterior, de que muitos livros atribuem aquela imagem justamente, ou a pobreza das pessoas da imagem, a um dos efeitos da crise, ignorando o fato de que tinha havido ali uma enchente e tal. Isso passa pela questão, Provavelmente o professor da Universidade da Grande Dourados que fez essa questão, ele não estava ali consciente do background histórico da imagem, que foi feita em 1937, ou seja, um bocado depois ali do auge da crise. Mas vamos deixar essa letra D aqui na reserva, porque a gente, você e eu, a gente sabe
que o objetivo da imagem era muito menos retratar a crise e muito mais retratar a condição das famílias que perderam suas casas numa enchente, mas eu acabei também te dando essa pista de que os livros ignoram essa parte da história, né? E você vê isso de forma quase onipresente, você vê quase todo o livro retratando essa imagem como se fosse um puro e simples efeito da crise, ignorando que tinha ali uma questão natural envolvida. Tá? Então, a gente já vai se acautelar aqui e perceber o seguinte: nós sabemos que a imagem tem uma outra camada, que é a questão do impacto natural. Mas o livro, o professor lá da Grande Dourados, a questão talvez não tenha essa consciência. Então, a gente já entende aqui que essa letra D, ela possivelmente pode ser a resposta. Vamos só ver aqui, tirar a prova dos 9, para ver se na letra E não tem uma opção melhor. Vai que na letra E fala dessa enchente que a gente mencionou aqui. Pode ser que a letra E seja uma opção melhor para responder essa pergunta. Tá? A imagem estaria, segundo a letra E, retratando aqui os investimentos do New Deal, Plano de Reconstrução Econômica dos Estados Unidos de 1932, e o crescimento da oferta de emprego na construção civil na cidade de Nova York. Não, porque essa imagem não foi feita em Nova York, está errado, por isso, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a gente nem falou de New Deal ainda, eu não teria colocado uma questão aqui sobre um tema que a gente não falou ainda, então isso já é uma boa pista para você de que não pode ser essa a resposta, porque eu não falei disso ainda e você não teria a capacidade, né, de saber a resposta, então provavelmente não é por isso, tá? Mas principalmente porque na letra E não aparece, mais uma vez, a contradição. Tá? O plano de reconstrução econômica dos Estados Unidos, de fato, provocou um aumento do emprego. Né? Então aqui seria uma relação de causa e efeito sem contradição. Tá? Sem nenhuma contradição. Então, a gente já exclui a letra E por isso também. Tá? E as pessoas da foto, elas não estão numa fila em busca de emprego. Tá? Não é isso que a imagem está retratando, pessoas em busca de emprego. Tá? São pessoas em busca de doação de alimentos, são pessoas numa situação de vulnerabilidade, de pobreza extrema e radical. Então a gente exclui a letra E também porque ela não dá conta de expressar essa contradição que a imagem apresenta. Então só sobra mesmo a letra D. Vamos ver se é esse o gabarito da Grande Dourados. Tá? Tá um pouco deslocada aí a diagramação, né? Enfim, o meu PowerPoint mudou a diagramação, mas sim, era a letra D que era para estar marcada aí. Tá? Então o gabarito é mesmo a letra D. Bom, eu vou encerrando por aqui, a gente terminou com a questão, falamos da Grande Depressão, falamos dos impactos dessa Grande Depressão para os Estados Unidos e para o mundo como um todo. Tá? A gente vai, a partir da próxima aula, já começar a conversar sobre como essa crise foi solucionada, né? O que os Estados Unidos fizeram para tentar superar essa crise. A gente viu que eles estão atolados em crise até o pescoço, né? Até a raiz dos cabelos, mas como é que sai da crise? Isso é uma coisa que a gente vai falar na próxima aula, a gente vai entrar um pouquinho mais em teoria econômica na próxima aula, mas isso fica para a próxima. Por hoje é só. Se tiverem dúvidas, mandem, fiquem bem e lavem bem suas mãos.